Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho de hoje começa com o Senhor Jesus Cristo entrando numa cidade e de repente ele escuta do meio da multidão a voz de um homem, a voz de alguém chamando por ele e fazendo um pedido bastante incomum. Jesus, meu pai morreu e nós temos agora uma herança, mas Jesus manda o meu irmão dividir a herança comigo, porque ele não quer dividir o dinheiro comigo, e eu também tenho direito. Jesus vai lá em casa e dá uma prensa no meu irmão, para ver se ele divide a herança comigo, porque eu também quero. A história de hoje começa com uma briga de família. Eu conheço alguns casos parecidos com esse. Famílias que se quebraram no meio por causa de brigas de herança. Quem vai ficar com o quê? Quem tem direito a quê? E por causa disso, irmãos deixam de se falar. Parentes, pessoas que moravam na mesma casa, de repente se tornam estranhos. Jesus, então, em bom português, dá um chega pra lá no cara, mas dá uma lição que serve pra gente. Ou melhor, eu entendo duas lições importantes de Jesus com o Evangelho de hoje. Jesus diz assim: atenção, cuidado com a ganância, cuidado com esse desejo insaciável de ter mais coisas, mais dinheiro, porque a vida de uma pessoa não pode ser só isso. E a alegria de um coração não está só nas coisas que se tem. Ao contrário, tomem cuidado, porque por causa da ganância, pelo querer muito isso ou aquilo, vocês podem perder o mais importante. Irmãos, o mais importante na nossa vida não são coisas, são os nossos relacionamentos. O primeiro e mais importante de todos, o nosso relacionamento com Deus. Depois, o nosso relacionamento com as pessoas que Deus nos deu, para que a gente andasse ao lado delas, cuidasse delas. Quando a gente se deixa envolver pela ganância, a gente corre o risco de ficar tão encantado com o desejo de conquistar essa ou aquela coisa, que a gente perde de vista as pessoas que Deus deu pra gente. A gente perde de vista o nosso relacionamento com Deus. Jesus
dá uma puxada de orelha nesses dois irmãos. Mas essa puxada de orelha serve para todos nós. Cuidado, porque você pode estar tão envolvido com as suas coisas, suas ideias, seus projetos, seus sonhos, sua vontade de conquistar essa posição, sua vontade de ter sucesso naquele empreendimento, sua vontade de alcançar aquele negócio, que você, pelo meio do caminho, pode perder o que de verdade faz você mais feliz: sua amizade, seu relacionamento, sua história com Deus e com as pessoas que Ele colocou ao seu lado para você andar com elas. Infelizmente, eu acho que todo mundo conhece um caso ou outro de pessoas que, por causa de correr atrás de dinheiro, ou correr atrás de sucesso, ou correr atrás de algum projeto, esqueceram que tinham alguém do lado delas para levar junto, e correram sozinhas e se tornaram pessoas esquecidas dos outros. Isso não é prosperar. Hoje em dia, até dentro das igrejas, se fala muito de prosperar. Prosperar quer dizer florescer, quer dizer fazer render o que Deus dá para a gente. Bom, isso não é errado, mas prosperar não significa encher o bolso de grana e esvaziar aqui dentro. Prosperar não significa ter dinheiro às custas do casamento, às custas da família, às custas do crescimento dos filhos que não se vê. Prosperar significa ter equilíbrio na vida por inteiro. E isso é um grande desafio. Exige da gente uma sabedoria que só Deus pode dar. A sabedoria de quem sabe viver o dia a dia, sem preocupações exageradas, sem planos mirabolantes. Gente que sabe olhar para os lados e ver que tem alguém do lado que a gente tem que levar junto com a gente para frente. Essa semana eu ouvi uma moça aqui da igreja que me disse que quando eu dou algum exemplo de alguma coisa de vida de família, eu sempre puxo a sardinha para o lado dos homens e sempre coloco as mulheres como umas jararacas. Isso não é tão verdade assim, né? Só um pouco, mas não é tão verdade assim. Mas hoje eu vou fazer o contrário, eu vou puxar a sardinha para o lado das mulheres. Há alguns maridos que se sentem muito cobrados porque as esposas reclamam de que eles tinham que estar mais presentes nas coisas de casa, tinham que estar mais envolvidos com as coisas da vida de casa. E alguns maridos se sentem muito cobrados por isso, porque pensam assim: eu já me mato de trabalhar. Olha a expressão que a gente usa em casa: eu trabalho que nem um condenado. Para os meninos poderem fazer aula de inglês, taekwondo, rapel e mandarim, para não faltar nada em casa. E ela ainda reclama, acha que eu não estou por perto. Ela não é possível, que mulher para reclamar é essa? Marido, sua mulher tem um pouquinho de razão às vezes. Ela talvez não saiba como falar, mas eu vou ajudar ela, eu vou falar para você hoje. Seguinte, quando a mulher reclama desse tipo de coisa, ela está dizendo assim: eu sei que você ama a gente e que você trabalha que nem um condenado para não faltar nada. Eu sei disso. Que bom que você faz isso. Mas olha, a sua presença também está fazendo muita falta. A gente não precisa só das coisas que você pode trazer para dentro de casa. A gente precisa de você dentro de casa. E você não pode chegar em casa só pensando em comer, dormir e não querer nem ouvir o que está se passando. Você faz parte disso aqui, cara. Você tem que estar junto. Irmãos, Jesus, puxando a orelha desses dois irmãos da história de hoje, está dizendo para a gente assim: quando a gente começa a olhar para a gente só como uma máquina de fazer dinheiro, alguma coisa não vai bem. Quando a gente começa a olhar para a gente só como uma máquina de resolver problema, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que resolver aquilo, e algumas donas de casa também acabam entrando nessa. Olham para os filhos, problema número 1, problema número 2. O marido, problema número 5.000, né? Quando eu começo a olhar para mim como uma máquina de resolver problemas, como uma máquina de fazer dinheiro, eu perco o mais importante, que é esse andar junto com quem está comigo, crescer junto, aprender junto, olhar para o outro e enxergar alguém, não uma coisa, não um negócio, uma coisa, mais uma coisa para eu ter, para eu pegar. Não é assim. Não é assim. E olhem, irmãos, todo mundo corre o risco de fazer isso.
E normalmente a gente faz isso pelos melhores propósitos, pelas melhores intenções. Um marido que vira uma máquina de fazer grana para deixar em casa e pensa que porque ele está deixando a grana em casa, ele está dispensado agora de estar junto, ele está fazendo isso pelo melhor motivo. Eu quero dar tudo de bom para minha família, mas não está fazendo da melhor maneira. Trazendo um exemplo meu, porque não é o caso, né? Não tenho que, mas o padre também pode pensar e fazer dessa maneira. Eu posso pensar na igreja como pequenas igrejas, grande negócio. Aí no nosso caso aqui é grandes igrejas, grande negócio. Um padre pode pensar a igreja como um grande negócio. Tenho que administrar, tenho que dar conta, tenho que fazer uma agenda, e pode perder de vista que igreja é gente, é um, é dois, é outro, não é uma cabeçada, é gente. E que fazer igreja não é administrar um grande negócio. Fazer igreja é andar junto com gente. Cada um aqui tem uma história para contar. Cada um aqui é um. Eu posso fazer a mesma coisa. Virar uma máquina de resolver problema. Virar uma máquina de fazer dinheiro. Igualzinho. O que Jesus está dizendo para a gente é cuidado, para não perder de vista a vida. Vida se faz no dia a dia e com relacionamentos. Aí Jesus conta uma história que é a segunda lição que eu aprendo com ele no dia de hoje. A história que Jesus contou é simples, rápida, curtinha, e eu vou resumir mais ainda. Um dia, um grande fazendeiro terminou a colheita da sua safra daquele ano e descobriu que tinha sido a melhor colheita dos últimos anos. E ele tinha colhido tanta coisa, tanto cereal, tanta coisa, que não tinha nem onde colocar. Então ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Já sei, vou construir celeiros maiores do que aqueles que eu tenho. Vou colocar ali toda a minha colheita junto com todos os meus bens e vou viver uns anos de renda. E aí ele disse: e vou dizer para mim mesmo: meu caro, aproveita, come, bebe e descansa. Esses verbos são bonitos demais, né? Verbos bons para conjugar: descansar, comer, beber e aproveitar. Olha que beleza. Aí Jesus diz: tolo, naquela noite, morreu, acabou. E aí, queridos, o que Jesus quer dizer para a gente com isso? Quer dizer então que a vida da gente não tem sentido? É o contrário que ele quer dizer. Jesus está querendo dizer para a gente que a vida da gente começa aqui, mas não termina aqui. Eu queria dizer para você, e eu acho que isso é uma boa notícia: Deus tem para nós uma eternidade. Uma eternidade que não é a multiplicação desses momentos sofridos que a gente tem aqui sobre a terra. Uma eternidade de alegria, de bênção, de felicidade, mergulhados no coração dele. Mas essa eternidade começa aqui. Esse homem da história de Jesus viveu com planos, projetando maneiras de viver de renda, aproveitar, comer, beber, descansar, mas ele não tinha nenhum plano, nenhum projeto que durasse para sempre. Eu queria dizer para você, meu irmão, que é bom que nós tenhamos planos e projetos. É bom, é bom. Cuidado para os seus planos, ao invés de virarem motivação para você, virarem cobranças exageradas. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que sair do meio e morar na Barra, de qualquer jeito, Calma, vai com calma. É bom ter planos? É. Mas eu queria dizer para você o seguinte: você é cristão. Cristãos são pessoas diferentes, são melhores, são diferentes, porque são pessoas que fazem planos que duram para sempre. Alguns dos nossos planos a morte mata, outros a morte não mata. Se você tem o propósito de ter uma vida com Deus, esse plano vai durar para sempre. Se você tem o propósito de ter uma vida agradável a Deus, santa, lá onde Deus colocou você, esse propósito vai durar para sempre. Se você tem o propósito de ser um instrumento de Deus para levar bênção e vida para as pessoas que Deus vai colocando no seu caminho, esse seu propósito dura para sempre, dura para sempre. Esse homem da história de Jesus tinha muitos planos, mas todos eles morreram junto com ele. Quando nós temos uma vida eterna e os nossos planos, pelo menos alguns deles, têm que durar para sempre. Irmãos, quando não há mais espaço para Deus nos projetos da gente, nossos projetos estão errados. Queria dizer isso para você antes de você continuar avançando numa direção que não é boa. Se nesse projeto que você tem feito para os próximos 2 anos não tem lugar para Deus, está na hora de você rever esse projeto,
vão ser 2 anos perdidos. Se esse plano que você tem para a sua vida profissional não tem nenhum espaço para aquilo que Deus deseja de você, você vai estar desperdiçando o talento, a missão que Deus te confiou. Se não há espaço para Deus nos nossos projetos, nos nossos planos, nos nossos horizontes, talvez a gente esteja olhando para horizontes muito curtos, que não valem a pena. Esse homem do qual Jesus fala nessa história, nessa parábola de hoje, me ensina que eu tenho que olhar para dentro e não deixar morrer os planos que duram para sempre. E esses planos que duram para sempre, eu posso concretizá-los já no dia de hoje. É engraçado, o cara do qual Jesus fala nessa história, ele tem planos lá na frente, mas a gente não sabe como é que era a vida dele, se ele era capaz de viver bem, de curtir o dia a dia. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conseguir aquilo. Mas como é que ele vivia o dia a dia? Irmãos, Deus só tem para trabalhar a gente e para nos fazer felizes o dia de hoje. Você pode ter 1000 planos, mas se você não é capaz de viver o dia de hoje bem, do jeitinho que ele é, seus planos podem ser fantasias, mas você não vai saber concretizá-los. Algumas pessoas têm projetos tão a longo prazo que não percebem que o mais bonito dos nossos projetos é ir realizando eles aos pouquinhos, no dia a dia. Não sei se você já percebeu isso na sua vida, mas é fato. Depois que chega uma determinada idade, a gente vai ficando velho, né? A gente vai percebendo isso. O mais bonito da vida não é chegar lá, é ir chegando. A gente vai chegando e vai construindo coisas e vai fortalecendo laços. A gente vai chegando e vai aprendendo. Quando você não é capaz de, por conta de um plano, viver o que Deus tem para você hoje, você passa por cima desse negócio lindo que se chama dia a dia. Você passa por cima disso e nem percebe as pessoas que Deus te deu, as coisas bonitas que Ele te faz a cada dia. Você está perdendo o melhor da vida. O melhor da vida não vai ser o dia em que você vai chegar lá no apartamento, lá na Barra. Eu vim do Meyer, claro. Abrir a porta, beleza. Vai sentar lá no sofá novo que você comprou, branco. Coisa linda. Não pode ter criança agora na casa, senão o sofá branco acaba. Não pode. Tem que chegar, os netos vão ter que chegar em casa assim, para não sujar, né? Mas, que beleza. Não, sabe o que você vai fazer quando você chegar lá? Você vai ficar lembrando, como é que foi legal quando eu consegui fazer aquilo, quando eu consegui dar aquela guinada lá no trabalho, quando eu consegui começar a sonhar isso com a minha esposa, com o meu marido, e como era bom. Você vai começar a olhar para trás e ver em retrospectiva que o caminho que você fez até chegar lá foi o mais bonito. Por que a gente só vai notar isso em flashback, olhando para trás? Vamos notar isso enquanto a gente está caminhando. Hoje, o dia de hoje é um dia especial, para que um dia você concretize algo mais. Não perca esse dia chamado hoje. O homem do qual Jesus fala no Evangelho me dá a impressão de que ele viveu para projetos, mas passou por cima, batido, desse negócio bonito que nos santifica, chamado vida do dia a dia. Queria pedir a você que essa semana você fizesse um esforço dobrado para vigiar um pouquinho o seu coração e não deixar isso aqui virar uma máquina de fazer dinheiro, máquina de resolver problema. Engata uma primeira e vai. Não vira uma máquina, não. Essa semana, olha como é que Deus está fazendo algo bonito na sua vida. Olha como é que você está crescendo, florescendo, prosperando, não porque está cheio de grana no bolso, mas porque você aos pouquinhos, com a ajuda de Deus, está vivendo com equilíbrio, com sabedoria a sua vida. Olha como é que você está construindo laços bonitos com as pessoas com quem você divide os seus sonhos, com as pessoas que ajudam você a chegar lá. Olha como é que o mais bonito da vida está vivo, é gente e esse Deus bendito que nos fez para Ele. O mais bonito da vida não são as coisas. Não vira uma máquina de fazer dinheiro essa semana. Se você notar isso durante o dia, dá uma freadinha. Não vira uma máquina de resolver problema durante a semana. Dá uma freadinha. De vez em quando, no corre-corre, quando a gente dá uma paradinha e olha para dentro, a gente tem a chance de recomeçar. No tempo da minha avó, eu aprendi
umas coisas que hoje em dia o pessoal mais novo não aprende. A fazer exame de consciência. Lembram disso? Quando vocês fizeram catequese, o pessoal dessa idade aqui, minha idade, né? 30 e poucos, né? Quando vocês fizeram catequese para fazer primeira comunhão, a tia não ensinava a fazer exame de consciência. Então, lá em casa o negócio era eu era tão ruim, meu irmão, que a gente foi ensinado a fazer exame de consciência ao meio-dia e de noite. Imagina, na metade do dia e de noite. Então, exame de consciência, dá uma paradinha, dá uma freada. Como é que eu estou vivendo o meu dia? Estou vivendo ou estou sendo uma máquina? Aí durante o dia, tenta consertar uma coisinha ou outra. Pô, lá no meu trabalho, na parte da manhã, eu hoje tratei aquele colega ou aquele empregado como uma máquina. Fulano, isso aqui... Pô, nada a ver. Deixei uma pessoa que trabalha comigo, que tem que ir para frente comigo, me olhando torto. Pô, mas se eu chegar perto e falar, não precisa pedir desculpa. Sabe como é que é no trabalho? Aquela coisa, viu o colega lá, passou na hora do café. Quer café? Quer café? Pronto, resolveu o problema. Um café resolve tudo. Então, quer um café? Vai lá, leva um café para a pessoa. Beleza, né? Pessoal, tem gente que sai de casa 6 horas da manhã e já teve tempo de brigar em casa. Mamãe máquina de resolver problema é craque de fazer isso, né? Você quer, menino? Você quer? Eu não aguento mais. Estou com o marido. Pum, você ainda sai batendo a porta. Durante o dia percebe, pô, nada a ver. Número 1, não liga na hora do trabalho. Para de ser chata ou chato. Hora do trabalho, hora do trabalho. Não tem nada para fazer, arranja, mas não fica ligando e perturbando os outros. Agora, você sabe que a hora do almoço do esposo ou da esposa com quem você brigou às 6 horas da manhã. Você sabe que a hora do almoço é meio-dia? Manda uma mensagem de celular, né? Pronto. Não liga, para de ser chato. Manda uma mensagem. Mo, foi mal. Te amo muito, Mo. Até de noite. Até de noite. Pronto. Quando chegar em casa, já vai chegar amaciado o negócio, tranquilo. Queridos, se a gente não souber que o tempo inteiro a gente está lidando com gente, e se a gente não encontrar Deus nisso, a gente vai encontrar onde? No meio de coisas? Ah, não, eu encontro Deus no meio dos meus santinhos. Não, tudo bem, santinho. Mas comece a encontrar também no meio dos santos vivos lá que você tem dentro de casa, né? Porque Ele está lá. Não perca Deus no meio das pessoas que Ele te deu, para que você brilhe para elas como luz. Essa semana, luta para não virar uma máquina. Máquina de resolver problema, máquina de fazer dinheiro, máquina de correr atrás do prejuízo. Você não é uma máquina, você é alguém, você é um filho de Deus, você é alguém com quem Deus conta para fazer bem a outras pessoas. Isso é o mais bonito da vida. Senão, por causa de coisas, por mais bonitas que sejam, você perde o melhor: relacionamentos. Seu relacionamento com o Senhor, seu relacionamento com os outros. Que essa semana, quando você for fazer planos, projetos, propósitos, tenha sempre um lugar para Deus nos seus planos. E que você não esqueça que enquanto você está trabalhando pelas coisas aqui da terra, seu coração tem que estar buscando as coisas do alto. Você é cristão, Deus tem um propósito eterno para a sua vida. Não esqueça disso. Aquilo que você começa a viver aqui tem que durar para sempre. Sua comunhão com Deus é a fonte dessa vida que dura para sempre. Não se perde dele nunca, nem um dia dessa semana. A cada dia, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O Espírito Santo habita em corações de carne, não em máquinas. Que ele possa conduzir a sua vida para você ser luz nesse mundo e sal da terra para muitas pessoas.